Hoje eu separei para vocês os melhores notebooks custo-benefício de 2 a 10 mil reais. E pessoal, para fazer essa seleção deu muito trabalho. A gente teve que comprar e testar dezenas de máquinas para finalmente chegar nessa super seleção de notebooks. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E caso você queira comprar qualquer um desses notebooks que a gente vai mostrar no vídeo, o link vai estar aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você queira aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar aqui na descrição o link com nossos grupos de ofertas e também o link da nossa comunidade. Então agora, bora pro vídeo. Para deixar esse vídeo o mais dinâmico possível, a gente vai dividir ele em faixas de preço. Então vai ter os melhores notebooks de 2 a 3 mil reais, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 7 e de 7 a 10. Então bora começar com os melhores notebooks de 2 a 3 mil reais. E aqui eu trouxe 3 opções justamente pela oscilação no preço. Talvez na data que você está assistindo esse vídeo, algumas dessas máquinas podem ter subido demais o preço, e aí caso esteja muito alto, você pode acabar optando pelas outras. O primeiro notebook é o Asus VivoBook 15 equipado com processador i5 1334U. Ele tem uma boa construção, equipado num plástico de boa qualidade, tem boas conectividades, tem um desempenho interessante para atividades mais leves e medianas, já que lá no vídeo de análise completa nós conseguimos bons resultados em benchmark e também conseguimos bons resultados em jogos, como Fortnite e no CS2. Outro ponto positivo do VivoBook 15 é que ele tem um painel melhor do que um painel TN, que a Asus denomina como nível IPS, que entrega boa qualidade de cor e também um ângulo de visão melhorado. Já na parte interna, ele também tem uma boa construção, contando com um slot para você poder fazer o upgrade de memória RAM, que nesse caso é DDR4 rodando a 3200 MHz. E essa máquina vai atender tranquilamente aquele público que quer um notebook mais barato, que entregue um bom conjunto e ao mesmo tempo tem o upgrade de memória RAM. Já os pontos negativos é que essa tela fica um pouquinho abaixo quando a gente compara com o Slim 3 ou com o Aspire Go 15. Ele não tem uma porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo e também não vem com carregador USB tipo C na caixa. E caso você tenha qualquer dúvida sobre ele, a gente tem um vídeo de análise completa aqui no canal. Já o segundo melhor notebook nessa faixa de preço é o Acer Aspire Go 15 equipado com processador i3 1305U. Aqui nós temos uma máquina com uma construção excelente num plástico de boa qualidade, já tem a nova identidade visual da Acer, tem um bom painel IPS com resolução Full HD e proporção 16:10, tem ótimas conectividades contando com duas portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo, já vem com carregador USB tipo C na caixa, tem um desempenho bem bacana que vai atender tranquilamente o público que precisa de uma máquina para trabalho, para estudo mais leve, às vezes para dar uma editada em foto, vídeo ou até mesmo dar uma jogadinha, já que lá no vídeo de análise completa nós testamos vários jogos e o desempenho foi bem legal. E o mais legal dessa máquina está justamente aqui na parte interna, já que ele tem uma construção muito boa, com um bom sistema de dissipação térmica e também tem 2 slots de memória RAM DDR5 rodando a 5200 MHz. E o único ponto negativo dessa máquina é justamente o preço, porque atualmente é bem difícil você encontrar ela abaixo dos 3 mil reais, porque o estoque dessa versão específica acaba muito rápido. E aí quando você vai ver, já está custando 3.200, 3.300 reais. Mas se você encontrar essa versão do Aspire Go 15 com i3 1305U abaixo dos 3 mil reais, pode comprar porque essa máquina é muito boa. E caso você também tenha qualquer dúvida sobre ele, a gente tem vídeo de análise completa no canal. E esse aqui é o grande campeão nessa faixa de preço, que é o Lenovo Slim 3 equipado com processador Core i3 100U. Aqui temos o mesmo design e qualidade de construção de todos os outros notebooks da mesma linha. Temos também boas conectividades, contando com uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Ele tem um bom painel IPS com resolução Full HD e proporção 16:10. O desempenho é bem parecido com o Acer Aspire Go 15 equipado com i3 1305U e você vai conseguir tranquilamente estudar, trabalhar, editar foto, vídeo, dar uma jogadinha, desde que não seja algo muito pesado dessa máquina. Então, em quesito de construção, tela, conectividade e desempenho, o Slim 3 entrega um ótimo conjunto. Já na parte interna, o Slim 3 entrega uma ótima construção, com um bom sistema de dissipação térmico, tem um slot para você fazer o upgrade de memória RAM, que é DDR5 rodando a 4800 MHz, e tem mais um slot extra de SSD para você fazer o upgrade de armazenamento. E o único ponto negativo dessa máquina é que ela tem apenas uma porta USB do tipo C que aceita
aceita carregamento e vídeo e ele não vem com um carregador USB tipo C na caixa. Mas tirando isso, essa versão do Slim 3 é com certeza uma das melhores versões que você pode escolher, justamente porque é a mais fácil de você conseguir achar abaixo dos R$ 3.000. Inclusive a gente já mandou várias promoções que ele estava custando R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 2.700 e por esse valor, com certeza o Slim 3 com Core i3 é o melhor notebook que você pode comprar. E agora, bora conhecer os melhores notebooks de R$ 3.000 a R$ 4.000. E aqui, novamente, temos uma dobradinha da Acer e Lenovo. E você vai olhar e vai pensar, pô, Guilherme, mas você acabou de mostrar essas duas máquinas. E sim e não, até porque é a mesma linha, mas não é o mesmo notebook. Do lado esquerdo temos o Acer Aspire Go 15 equipado com o processador i5-1334U, que é bem melhor do que o i3-1305U. Só que o interessante é que ele entrega o mesmo conjunto da outra versão com mais potência. Então aqui você vai ter a mesma qualidade de construção, vai ter as mesmas conectividades contando com duas portas USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, vai ter o carregador do USB tipo C na caixa, vai ter essa boa tela que entrega uma ótima experiência, só que com o diferencial do desempenho, porque aqui você vai conseguir rodar atividades um pouco mais pesadas e também vai conseguir dar uma jogadinha na qualidade um pouco melhor. Então se você gostou do Acer Aspire Go 15 com o i3 e tem um pouquinho a mais de grana para investir, eu recomendo que você já pegue essa versão específica. Só que aqui eu também tenho que te dar uma dica, porque existem várias versões do Acer Aspire Go 15 e a gente já fez um vídeo de análise completa de todas as versões e mostrando quais a gente indica e quais a gente não indica, e você tem que tomar cuidado para não comprar a versão errada, porque tem uma versão do Aspire Go 15 que vem equipada com o processador i5-13420H e normalmente essa versão vem com painel TN que fica bem abaixo do painel IPS que equipa essa versão. Então se você gostou dessa máquina, compre essa versão específica e a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente, e eu também recomendo que você assista o vídeo onde a gente compara todas as versões do Acer Aspire Go 15, caso você tenha dúvidas. E novamente, como campeão do custo-benefício nessa faixa de preço, temos um Lenovo Slim 3. Só que dessa vez é um Slim 3 equipado com um poderosíssimo Ryzen 7 7735HS. E cara, esse processador é muito poderoso e faz com que o Slim 3 equipado com essa versão do Ryzen seja um notebook mais potente abaixo de um notebook gamer nessa faixa de preço. Inclusive, esse mesmo processador equipa vários notebooks gamer, como por exemplo o Acer Nitro V15. Aqui temos exatamente o mesmo design e a mesma qualidade de construção daquela versão com Core i3 que eu mostrei para vocês, tem as mesmas conectividades contando com uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, tem um painel IPS com resolução Full HD proporção 16:10, tem também possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, só que com o diferencial de ter um processamento muito acima dos seus concorrentes, inclusive ficando bem acima do Acer Aspire Go 15 com i5-1334U. E a gente já fez um vídeo comparativo aqui no canal, mostrando que a diferença não é pequena não, viu? Enquanto um bate cerca de 2.800 pontos no teste de GPU integrada, o outro bate mais de 5.000. Então, se você está querendo uma máquina potente, mas ao mesmo tempo não quer gastar com uma máquina gamer, eu recomendo você pegar o Slim 3 com Ryzen 7 7735HS, porque aqui você vai conseguir tranquilamente executar as tarefas do dia a dia, como trabalho, estudo, e também vai conseguir dar uma jogada com um preset mais alto, vai conseguir rodar programas que são um pouco mais pesados e talvez até trabalhar com imagem e vídeo, já que esse processador aqui é bem potente. Mas aqui é importante você saber de duas coisas. Mesmo essa versão do Slim 3 sendo bem potente, ele ainda vai ficar abaixo de notebooks gamers de entrada, já que esses notebooks gamers têm placa de vídeo dedicada, enquanto que o Slim 3 tem placa de vídeo integrada ao processador. Então, se você quer o máximo de desempenho possível, recomendo pegar um notebook gamer. Se não, pode comprar essa máquina aqui, que com certeza ela é a mais potente da sua categoria. E agora bora para os notebooks de R$ 4.000 a R$ 5.000. E nessa faixa de preço eu vou ter que fazer uma divisão em três categorias, em notebooks de 14 polegadas, notebooks gamer de entrada e MacBook, já que todos eles estão dentro da mesma faixa de preço, mas atendem pessoas diferentes. Então bora começar pelos notebooks de 14 polegadas. Se você está atrás de um notebook dessa categoria, você está procurando uma máquina compacta, bem construída, com uma boa tela, bom desempenho e focada em produtividade. E atualmente essas três máquinas
atendem todos esses requisitos. E aí, para você fazer a sua escolha, você vai precisar ver qual ponto de cada um é mais importante para você. Aqui do lado direito temos o novíssimo lançamento da Lenovo, que é o Slim 5. E aí você pode dar uma olhadinha nele e pensar, nossa, mas ele é muito parecido com o Slim 3. E é verdade, se você colocar um do lado do outro, parece o mesmo notebook, tirando o tamanho, que é de 14 polegadas e o outro tem 15,3, e também a qualidade de construção. Aqui a Lenovo vai entregar uma ótima construção em alumínio, você vai ter um teclado retroiluminado, vai ter um sensor de desbloqueio facial através do infravermelho, vai ter ótimas conectividades contando com duas portas USB do tipo C, que aceita carregamento e vídeo, ele também já vem com carregador USB tipo C na caixa. Já na parte interna, ele também tem uma ótima qualidade de construção, contando com um bom sistema de refrigeração, com heat pipes duplos e com um cooler bem grande, tem dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz e tem uma boa bateria de 60 Wh. Já na parte do desempenho, a versão que fica entre os 4 a 5 mil reais, ela vem equipada com o processador Ryzen 5 AI. E nos nossos testes, esse processador não entregou um desempenho muito alto como a gente esperava, inclusive ficando abaixo desses dois. Mas nos testes em jogos e no dia a dia, ele conseguiu entregar um desempenho razoável e pode atender a maioria do público. E outro grande diferencial do Slim 5 é justamente a sua tela 100% sRGB. E essa característica ajuda bastante aquele público do audiovisual, que está procurando uma máquina mais compacta, focada em produtividade e que você possa trabalhar direto na tela do notebook sem ter distorção de cores. Só que você tem que prestar bastante atenção no preço dessa máquina, porque em desempenho ela fica abaixo do S14 e fica abaixo do Yoga. E para ele fazer sentido, ele tem que estar custando bem menos quando comparado com os outros dois. Então, quando você assistir o vídeo, clica aqui no link da descrição e olha quanto que está custando o Slim 5, o S14 e também o Yoga Slim 7. E aqui temos duas máquinas espetaculares. Do lado direito tem o Asus S14 da nova versão, que já vem equipado com o processador Core Ultra 5 e que entrega um desempenho espetacular. Inclusive, se liga nesses testes de benchmark que nós fizemos nessa máquina e também nos testes em jogos. E o S14 consegue entregar um desempenho muito bom, inclusive ficando acima do Yoga. Na parte da construção, ele é quase todo construído em alumínio, sendo a tampa da tela construída em alumínio e a tampa inferior. Já o palm rest é construído em plástico. Ele também tem teclado retroiluminado, tem sensor de desbloqueio facial através do infravermelho, tem ótimas conectividades, contando com duas portas USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, e tem uma construção interna muito robusta, com possibilidade de upgrade de memória RAM, que no caso é DDR5 rodando a 5.600 MHz. E fora isso, tem um painel IPS muito bom e uma bateria com longa duração, nos nossos testes durando aí quase 10 horas de reprodução contínua de vídeo. E o grande diferencial do S14 é justamente o seu desempenho, que quando comparado com o Slim 5 ou com o Lenovo Yoga, fica bem acima. E por fim, temos o Lenovo Yoga Slim 7i. Essa máquina tem uma construção impecável em alumínio, tem ótimas conectividades, contando com duas portas USB do tipo C que aceitam carregamento e vídeo, e ele já vem com carregador USB tipo C na caixa. Tem um ótimo desempenho, já que ele vem equipado com processador Core Ultra 5 com uma Intel Arc integrada. Então o desempenho gráfico dessa máquina fica muito próximo do Lenovo Slim 3 com o Ryzen 7 7735HS. Além disso, ele tem uma boa construção interna, mas infelizmente não tem possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM. E o seu grande diferencial está justamente na sua tela OLED com resolução Full HD. Aqui você vai ter basicamente o suprassumo da experiência de tela, com cores absurdas, uma qualidade excepcional e também uma grande fidelidade de cores. E nessa faixa de preço, atualmente o Yoga é o único notebook com tela OLED. Normalmente você encontra isso aqui só em notebooks de 6 a 10 mil reais, já que é a melhor tecnologia de telas que temos atualmente. Então, se você está procurando uma máquina completíssima, com certeza o Lenovo Yoga é uma das melhores opções, mas atualmente está bem difícil encontrar ele abaixo dos 5 mil reais, já que a demanda é muito grande e talvez a Lenovo possa tirar ele de linha com o lançamento do Slim 5. Então, se você conseguir encontrar essa máquina abaixo dos 5 mil reais, pode comprar, porque esse notebook é excepcional. Mas se você está atrás de um notebook da Apple, atualmente você consegue comprar o novo MacBook Neo. Essa máquina foi lançada recentemente utilizando o processador do iPhone 16 Pro Max. E a grande vantagem é justamente o preço. Se você é aquela pessoa que quer comprar um notebook da Apple porque já está dentro do ecossistema, ou até mesmo porque você gosta
gosta da marca, o MacBook Neo pode ser uma ótima opção. Você vai ter uma boa construção em alumínio, vai ter um bom teclado, um bom touchpad, uma tela IPS razoável que tem bordas que são grossas para os padrões atuais, tem só 2 portas USB do tipo C, não aceita upgrade de memória RAM, nem de armazenamento, e se você quiser a versão com Touch ID, que é o desbloqueio através de impressão digital, você vai ter que comprar a versão de 512 GB, já que a versão de 256 é a versão mais básica e não tem o sensor de impressão digital. Mas de qualquer forma, atualmente você consegue comprar o MacBook Neo novo entre 4 a 5 mil reais e pode ser uma ótima opção para você que quer uma máquina nova e não quer arriscar comprando um notebook usado. E para completar essa faixa de preço, bora para os notebooks gamer de entrada. Aqui eu separei os 3 notebooks mais vendidos. Do lado direito temos o Lenovo Lock Essential, que é uma versão mais básica do Lock, que é focado justamente naquele público que quer uma máquina com placa de vídeo dedicada e ao mesmo tempo não quer um notebook gamer muito grandão e parrudão, né? Porque normalmente eles são pesados. Nesse caso, o Lock vai entregar um desempenho bem parecido com os outros notebooks, com o diferencial de pesar menos de 2 kg e além disso ter uma tela 100% sRGB. Então, se você está buscando uma máquina para trabalhar com audiovisual, possivelmente o Lenovo Lock Essential é a melhor opção entre os 4 a 5 mil reais. Aqui você vai ter uma boa construção em plástico, vai ter boas conectividades, possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, mas com uma ressalva, porque esse notebook só tem um slot de RAM e ele não tem memória soldada na placa-mãe. Isso significa que se você quiser fazer o upgrade, você tem que remover o pente que vem nele e colocar um de tamanho maior. Então, se você comprou a versão de 8 GB, você vai ter que tirar o pente de 8 GB e colocar um de 16. Mas tirando isso, o Lock Essential é o melhor notebook custo-benefício para quem quer trabalhar com audiovisual direto na tela do notebook. Principalmente porque ele vem equipado com processador i5 de 12ª geração de alto desempenho, tem um RTX 3050 de 6 GB e também tem uma tela 100% sRGB. Já o Acer Nitro V15 é uma ótima opção para quem está buscando uma máquina um pouco mais parruda e completa quando comparada com o Lock E, já que aqui você vai ter uma construção mais robusta, tem uma porta USB tipo C Thunderbolt 4, uma tela de 165 Hz, tem 2 slots de memória RAM DDR5 e ainda por cima temos um sistema de dissipação térmico que é superior quando comparado com o Lock, mas em compensação ele acaba sendo um pouco mais barulhento. Mas de qualquer forma, um notebook completíssimo que você consegue achar tranquilamente entre os 4 a 5 mil reais. E aí vai ter várias versões equipadas com i5, com i7, com Ryzen. Também tem versões com RTX 3050, 4050, 5050, 4060 e você vai ter que ver qual que cabe mais dentro do seu orçamento. Mas uma coisa eu te garanto, o Acer Nitro V15 é um notebook completíssimo. E para completar essa faixa de preço, temos o Asus F16 equipado com a RTX 3050. Um dos grandes diferenciais dessa máquina quando a gente compara com os outros é justamente a sua construção, que é um pouquinho superior, tanto pela qualidade do plástico quanto por utilizar uma tampa da tela em alumínio. Ele também tem um teclado retroiluminado RGB, então você consegue mudar a iluminação do teclado. Tem um touchpad que é um pouco melhor, tem possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM e ainda por cima tem um desempenho gráfico que fica um pouquinho acima do Lock e do V15, já que essa versão aparentemente tem um TGP um pouquinho mais alto e consequentemente entrega um pouco a mais de desempenho. E o único ponto negativo dessa máquina é que ela ainda utiliza a memória RAM DDR4. E agora aproveita e deixa aí nos comentários qual que você levaria para casa, o Asus F16, Acer Nitro V15 ou Lenovo Lock Essential. Já na faixa dos 5 a 7 mil reais, aí você tem 2 ótimas opções. A primeira é o Acer Nitro V15 equipado com a RTX 4060, que além de entregar um conjunto muito legal, também vai entregar um desempenho bem bacana. E se você precisa de uma máquina para trabalhos mais pesados, para jogar com um preset mais alto, ou até mesmo para executar atividades específicas que demandem processamento gráfico, essa versão na casa dos 7 mil vai atender tranquilamente o seu uso. Mas caso você precise de um MacBook um pouco mais parrudo quando comparado com o Neo, aí eu recomendo você comprar o MacBook Air M5, porque aqui você vai ter uma construção muito boa, já vai ter uma tela muito superior ao Neo, vai ter o Touch ID, vai ter teclado retroiluminado, uma potência muito superior que vai permitir com que você trabalhe com programação, com edição de foto, com edição de vídeo e no geral a sua experiência vai ser muito boa. O único ponto importante é o preço. O
interessante é que você consiga achar ele abaixo dos R$7.000. A gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você não consiga encontrar o MacBook Air M5 por esse preço, a gente também recomenda que você pegue a versão com M4, que é muito parecida, e por ter lançado o M5, pode ser que você encontre com um preço ainda melhor. E para finalizar, na faixa de R$7 a R$10.000, nós temos duas recomendações para vocês. Para quem quer produtividade, a gente recomenda o Asus S14 equipado com a tela OLED, e essa versão é bem interessante para o público que está buscando portabilidade, uma tela absurda, um ótimo nível de construção, bom desempenho e também uma ótima duração de bateria. Então, se você está atrás dessas características e tem de R$7 a R$10.000 para gastar, pode pegar o S14 com tela OLED que você vai gostar bastante. Mas se você faz parte do público que quer o máximo de desempenho possível entre R$7 a R$10.000, aí eu recomendo que você compre o Acer Predator Helios Neo, porque sem dúvidas esse é o notebook mais potente nessa faixa de preço, já que ele vem equipado com a RTX 4070, tem um processador muito potente, uma construção excepcional, e eu já encontrei ele em várias promoções de R$8 a R$9.000, e por esse preço é bem difícil você encontrar qualquer outra coisa melhor. Mas agora eu quero saber qual que é o notebook que você mais gostou nesse vídeo, e se eu fosse te dar um deles, qual que você escolheria? E caso você conheça outras máquinas que estão dentro dessa faixa de preço e que entregue o que essas máquinas entregam, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer, e se ela for realmente boa, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!